Justa causa. Tá. Vai preparando aí a documentação. Pede logo a carteirinha, né? A carteira do Ministério do Trabalho, né? Na para baixa, né? Então, vamos lá. Seja F, ó. Seja F a função dada por... Exemplo interessante, ó. F de x igual ao módulo de x, cujo domínio é o conjunto dos números reais. Então, primeira coisa, você tem o seguinte, ó. Tens... Quem é f de x? Quem é? É uma função definida por partes. É x, se x é maior que ou igual a zero, e é menos x, se o x é menor que zero. Tá? Tá? Tá bom? Agora, vamos ver logo no zero, que é o divisor de águas. Será que essa função tem derivada no zero? Ou derivada não, eu não sei o que é derivada, né? Será que essa função é... Vamos com calma, será que essa função é diferencial no zero? Obrigado, eu não falei em derivada, tá? Se eu falei, me perdoe. Não mencionei derivada ainda, esqueçam, tá? Então, vamos lá. Zero pertence ao domínio de F, ponto zero pertence ao domínio de F, e quem é limite, e não, vírgula. Sabe por que vírgula? Porque para calcular esse limite aqui, que é, eu tô vendo se ela é derivada no zero, eu vou ter que calcular os limites o quê? Laterais. Entende por que eu tenho que discutir, estudar tudo aquilo antes com vocês? Limites laterais, limite no infinito. Porque dependendo do exemplo, eu preciso aplicar esse conhecimento anterior, essa bagagem aqui que eu coloquei para vocês. Então, limite com x tendendo a zero, vamos lá, pela direita. Por quê? Porque vai aparecer o módulo. Se o x é positivo, o módulo de x é x. Se o x é negativo, o módulo de x é menos x. Então isso aqui fica o limite com x tendendo a zero pela direita do módulo de x sobre x. Só isso. Porque f de zero é zero. Quem é o módulo de zero? Zero. Vamos logo direto. Tá? Então... lá. Então isso aqui é igual a quem? Ao limite com x tendendo a zero pela direita de quem? De x sobre x, né? X tendendo a zero pela direita, x é positivo, módulo de x é x. Então isso fica o limite com x tendendo a zero pela direita de 1. Quanto é isso? 1. Por isso aqui não é, por isso aqui é vírgula. E agora, limite com x tendendo a zero pela esquerda de f de x menos f de zero dividido por x menos zero, x tendendo a zero pela esquerda. Isso é o limite com x tendendo a zero pela esquerda de quem? X sobre x. De módulo de x sobre x. Vamos com calma. Isso é o limite com x tendendo a zero pela esquerda de menos x, muito bem, porque x é negativo aqui. Então isso é o limite com x tendendo a zero pela esquerda de quem? Menos 1. Tá focado aí, garoto? Tá, beleza. Tem que dar menos 1. Qual é a conclusão? Não existe o limite. Os limites laterais são distintos, tá? Daí não existe, eu estou com preguiça de escrever, né? Não existe limite com x tendendo a zero de quê? De f de x menos f de zero sobre x menos zero. Portanto, o que é que eu escrevo? F não é
diferenciável em zero. E se eu pegar um P diferente de zero? Será que ela é diferenciável? Vamos ver. Dado P maior do que 1, P maior do que zero. Pegar P maior do que zero. Claro que P pertence ao domínio de F. É só uma formalidade aqui para mostrar que eu estou fazendo à luz da minha definição. Mostra só aqui, ó. Não, aqui, ó. Aqui. Uma função f é diferenciável em P quando P está no domínio da função e esse limite aqui existe é um número real. Pronto. Então, dado P, P pertence ao domínio de F. Outra coisa, só para ressaltar esse azul que eu destaquei aqui, tá? P pertence ao intervalo zero aberto mais infinito. Esse intervalo é um intervalo aberto, é uma vizinhança aberta de P. E nesse intervalo, o módulo coincide com a função x. Então esse limite, o limite do módulo, vai ser dado pelo limite da função x aqui. Tá certo? Vocês entenderam? E, portanto, assim, se você vai calcular o limite com x tendendo, tá aparecendo aqui? Tá aparecendo aqui? Tá? O limite com x tendendo a P de f de x menos f de P sobre x menos P. Então quem é esse limite? É o limite com x tendendo a P de quem? Quem é o f de x nesse intervalo aí? Quem é? Ó? É o x. Menos f de P, é o P, dividido por x menos P. Isso vai ser o limite de quem? De 1, com x tendendo a P, que é quanto? Que é 1, que é o número real. Só para enfatizar. Conclusão, a f é diferenciável em P. Não quero apagar a definição agora. Então a conclusão, qual é? É que a f é diferenciável, daí f é diferenciável em P. Agora, dado P negativo, primeira conclusão, P está no domínio da F, só uma formalidade, claro que está. Outra coisa, P pertence ao intervalo menos infinito zero, que é uma vizinhança aberta de P, e nessa vizinhança, o módulo coincide com que função? Com a função menos x. Então, na hora de calcular o limite, eu vou substituir a f por menos x. E, assim, mesma coisa. Ctrl+C, Ctrl+V. Limite com x tendendo a P de f de x. Estou chamando de f, é a função? É. F de x menos f de P sobre x menos P. Isso aqui é o limite com x tendendo a P de quem? Menos x. Menos P, que dá mais P, né? Tá certo? Sobre x menos P. E quanto é esse quociente para todo x diferente de P? É quanto? Quanto é que dá essa divisão aqui? Menos 1. E quanto é o limite de menos 1? Menos 1. Conclusão? A f é diferenciável em P. Logo, a f é diferenciável em P. Ou seja, você tem mais um exemplo de uma função que não é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Ela não tem derivada no zero, mas não é diferenciável. Ela não é calma. Ela não é diferenciável no zero, mas ela é diferenciável em todo número P positivo, em todo P negativo. Diferenciável tem derivada? Calma. Não falei, não coloque palavras na minha boca. Você falou derivada. Tá certo? É, garoto. Só assim ou não?
Calma, Márcio, calma. Como é? Então. Se eu não tivesse perguntado, a gente não saberia que eu estava na dele. Eu não tivesse perguntado. Não tem problema. Vamos lá. Agora, vamos ver a primeira, vamos dizer assim, a primeira aplicação desse conceito, tá? Da função C diferenciável. Isso te permite não calcular, porque eu não vou demonstrar, não provar. O que eu vou fazer aqui não vou provar, eu vou definir. Eu vou definir o que é reta tangente ao gráfico de uma função. Certo? Então, veja. Posso apagar? Apagar aqui. Vou apagar tudo aqui. Vou precisar desse espaço. Ó. Tá. Só com relação à função módulo, faltou uma coisa aqui. A função módulo, ela não é diferenciável no zero, certo? Mas no zero ela é contínua. Observe. A função módulo. Essa função módulo, a função que eu estou trabalhando é a função f de x igual ao módulo de x. Ó. Tá coisando aqui? Quem é o limite de f de x com o x tendendo a zero? Como é o módulo, eu vou fazer o x tendendo a zero pela direita. Isso é o limite com o x tendendo a zero pela direita. Eu estou falando do módulo, ó. Módulo, tá? De quem, hein? Do módulo de x. Isso é o limite com o x tendendo a zero pela direita de x. Quanto a isso? Zero. De x, mas zero. Tá? E o limite com o x tendendo a zero pela esquerda do f de x. É o limite com o x tendendo a zero pela esquerda do módulo de x, que é o limite de quem, hein? De menos x, que é quanto? Zero. Então, o que é que você tem? Limite de f de x com x tendendo a zero é igual a quanto? A zero, que é o f de zero. O que é que diz essa igualdade? Diz que a f é contínua em zero. Tá? Isto é, a f é contínua em zero. Um ponto onde ela não é diferenciável. Ela é contínua e não é diferenciável. Hã? Que P, macho? Não, se x tendesse a P, não seria contínuo em P. Que P, macho? P diferente zero, porque daria menos P e P, né? Hã? É a mesma função, aí só que x ao invés de tender para zero, tende a P. Aí, se Ela é diferenciável em P, qualquer que seja o P, diferente de zero. Aí tem uma proposição, antes de eu chegar, cadê os meus pincéis? Tá aqui. Proposição. Aí tem uma proposiçãozinha, que é a seguinte, ó. Quanto tempo aí, meu querido? 15. Dá tempo, pessoal. Vamos gastar mais tempo com essa proposição aqui. Proposição é o seguinte, ó. Você tem uma função
sejam f uma função e p o número real. Se f é diferenciável, se f é diferenciável em p, então f é contínua em p. Esta proposição, portanto, diz que diferenciabilidade implica continuidade. A sua recíproca não é verdadeira. Momento. A sua recíproca não é verdadeira. Ou seja, continuidade não implica diferenciabilidade. Por que continuidade não implica diferenciabilidade? Esse exemplo aqui, ó. A função f, módulo, ela é contínua no zero e no zero ela não é diferenciável. Portanto, continuidade não implica diferenciabilidade. Mas essa proposição aqui diz que diferenciabilidade implica continuidade. Então vamos dar uma prova. A prova. Que eu vou dar a prova. Olha, se f, a demonstração é simples, ó. Se f é diferenciável, se f é diferenciável em P, se f é diferenciável em P, então, o que diz a definição? Diz que P pertence ao domínio da F, isso é a definição. E esse limite aqui é um número real, ou seja, I existe L real, tal que o L é o limite com x tendendo a P de quem? De f de x menos f de P sobre x menos P. A primeira condição de continuidade está satisfeita, mas eu preciso mostrar que o limite de f de x com x tendendo a P é igual a f de P, porque assim ela será contínua. E eu consigo isso. Consigo isso porque, ó, quem será, usando isso tudo, quem será, isso é muito forte. Quem será o limite com x tendendo a P de f de x? Primeiro vamos escrever o seguinte. Isso aqui é o limite com x tendendo a P de... Eu quero usar isso aqui. Eu quero usar que isso aqui é o número real para mostrar isso. Então como é que eu faço? Isso aqui é o limite de f de x menos f de P mais f de P. Concorda comigo? Verdade. E eu ainda posso fazer o seguinte. Eu ainda posso escrever que isso aqui é o limite com x tendendo a P do seguinte. Eu vou pegar esse f de x menos f de P, vou dividir por x menos P, o x está tendendo a P, x menos P é diferente de zero, vou multiplicar por x menos P e vou deixar isso aqui. Pronto, cheguei até aqui. Aí eu cheguei aqui e morreu. Sabe por quê? Porque aqui eu vou aplicar as propriedades operatórias do limite. Quais são? Limite da constante é a constante. Limite da soma é a soma dos limites. Limite do produto? Produto, limite. Vou aplicar aqui, ó. Então vamos lá. Limite da soma é a soma dos limites. Vai, vamos para cá. Quem é o limite disso? Aqui é o limite do produto. Quem é o limite do produto? É o produto dos limites. Quanto é que dá esse limite aqui? L. Quanto é que dá esse limite aqui? Zero. E eu posso aplicar, porque essas propriedades, eu posso aplicar quando os limites são números reais. E limite disso aqui? Isso aqui é 1 ao quê? Isso aqui é 1 ao quê? Constante. No limite com x tendendo a P, tudo que depende somente de P é constante em relação a x.
tá? Que está tendendo a P. E quem é o limite da constante? Quem é? Constante. E quanto é que dá isso? F de P. Pronto. Isto diz o quê? Isto diz que F é o quê? Contínua em P. Morreu. Então, diferenciabilidade implica continuidade, está provado. A recíproca não é verdadeira. A recíproca desta proporção não é verdadeira. Está aqui um contra-exemplo. A função módulo. A função módulo, no zero ela é contínua e no zero ela não é diferenciável. Morreu aí, tá? Então não saiam por aí dizendo que se é contínua é diferenciável. Pelo amor de Deus. Mas se é diferenciável, é contínua, tá? Contínua. Vamos lá. Então, essa proposição ela é muito útil como um critério para não diferenciabilidade. Como, Romildo? Se você mostrar que não é contínua, não é diferenciável. Que é contrapositiva. Se é diferenciável, é contínua. Portanto, se não é contínua, não é diferenciável. E aí você vem aqui e pega este exemplo. Ó. Seja x a função dada por x de f igual a f2 mais 1, se o f é maior que ou igual a 1, e f3 mais 3f2, se o f é menor do que 1. Tá certo? Por que que toda função tem que ser f? E toda variável tem que ser x? Está dito isso em lugar nenhum. A função também pode ser x. Tá certo? Seja x a função dada por x de f, ó. Olha. Beleza, não é não? Então, vamos lá. Vamos no 1, divisor de águas. Será que ela é... Vamos olhar se ela é contínua, porque se ela não for contínua, eu já concluo que ela não é diferenciável. Então, tens. Quem é o limite? Ó, quem é o limite de quê? De x de f com f tendendo a quem? A 1 pela direita. Isso é o limite com f tendendo a 1 pela direita de quem? De f2 mais 1, que dá quanto? 2. E quem é limite de x de f com f tendendo a 1 pela esquerda? Isso é limite com x tendendo a quê? A 1 pela esquerda de quem? F tendendo a 1. F3. Viu? Consertou, o professor errou, tá? Ainda bem que eu não estou fazendo prova, eu posso errar, né? F3 mais 3F2. Isso aqui dá quanto? Dá 4. Qual a conclusão? Daí, eu gostei, garoto. Daí, ó, tá aumentando o seu vocabulário, olha, viu? Daí, o que é? Daí o quê? Daí não existe o limite, vamos com calma, o limite de quem? De x de f com f tendendo a 1. E assim, a f o quê? Não é contínua. X não é contínua, você aprendeu. Se ela não é contínua, se ela não é... Tá o quê? Calma lá. Deixa eu só concluir você. Se ela não é contínua, Não é diferenciável. Portanto, quem é que não é diferenciável? X não é
diferenciável aonde? Em 1. Tá aparecendo aqui? Tá, ó. Não é diferenciável em 1. Pronto. Para e começa.